Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. 2 Timóteo 1,7. O medo, esse sussurro traiçoeiro que assombra nossos pensamentos no silêncio da madrugada. Ele se disfarça de prudência, veste-se de lógica, esconde-se atrás de conselhos bem intencionados. Mas não se engane, o medo é o assassino dos sonhos. É o carcereiro invisível que mantém almas poderosas trancadas em vidas pequenas. Quantos homens e mulheres você conhece que morreram aos 25, mas foram enterrados aos 80, vivos por fora, mas por dentro, rendidos ao medo? Medo de fracassar, medo de parecer ridículo, medo de ousar, medo de viver. E se eu te dissesse que o medo é uma ilusão criada pela mente, que ele não passa de um holograma projetado por experiências passadas e dúvidas não resolvidas, que o medo só existe porque você permitiu que ele fizesse morada dentro de você? Napoleão Hill disse: o medo é apenas a fé ao contrário. E essa verdade precisa ser cravada no seu peito como uma espada flamejante. Porque enquanto você alimentar o medo, você estará matando a fé. E onde a fé morre, o destino nunca nasce. Mas Deus não nos deu espírito de medo. Ele nos deu poder. Poder. Essa palavra precisa ecoar no seu interior como o rugido de um leão. Você foi feito à imagem do Criador do Universo, forjado com o mesmo sopro que criou galáxias, oceanos e montanhas dentro de você. Há uma centelha divina que o medo jamais poderá apagar, a menos que você a deixe se apagar. Quando Thomas Edison foi chamado de louco por tentar capturar a luz, ele não cedeu ao medo. Quando Henry Ford foi ridicularizado por sonhar com um carro para todos, ele não parou. Quando Walt Disney foi demitido por falta de imaginação, ele não desistiu. Sabe o que esses homens tinham em comum? Uma visão tão ardente que queimava qualquer dúvida. Um propósito tão profundo que afogava qualquer medo. O medo só tem força quando a visão é fraca. Mas quando sua visão é clara, quando você enxerga com os olhos da alma, o medo se encolhe como sombra diante da luz. Você precisa entender isso. O universo responde a uma mente decidida, não a uma mente confusa, não a uma mente insegura, mas a uma mente que já decidiu o que quer e não volta atrás. A clareza é o antídoto do medo. Clareza de propósito, clareza de identidade, clareza de missão. Pare agora e pergunte a si mesmo: o que eu realmente quero da minha vida? Não o que os outros esperam, não o que parece seguro. O que sua alma quer? O que o seu espírito clama nas noites silenciosas? Porque quando você descobre isso, quando você encara essa verdade sem máscaras, o medo começa a derreter. Porque finalmente há algo mais forte que ele. Finalmente há algo pelo qual vale a pena lutar. Não viva como um barco à deriva. Tenha direção. Tenha foco. Construa uma visão tão detalhada do seu futuro que ele pareça mais real que o presente. Imagine com tanto fervor que o universo comece a conspirar a seu favor. Não por magia, mas por movimento. Porque a visão atrai ação, e a ação destrói o medo. E aqui está o segredo que poucos têm coragem de encarar. A ação é o maior inimigo do medo. O medo grita, mas a ação silencia. O medo paralisa, mas a ação liberta. O medo vive no futuro, mas a ação acontece no agora. Cada passo ousado que você dá, cada risco que você aceita, cada obstáculo que você enfrenta, mata um demônio dentro de você. Não espere sentir coragem. Coragem não é a ausência de medo, é ação apesar dele. É você levantar mesmo tremendo. É você falar mesmo com a voz trêmula. É você continuar mesmo sem garantias. É você se jogar no desconhecido confiando que suas asas vão crescer durante a queda. Abraham Lincoln enfrentou derrotas, falências, perdas, mas nunca deixou de agir. Ele não foi conduzido pela emoção do momento, mas pela convicção de um propósito maior. Ele sabia, a disciplina supera o medo. Porque enquanto o medo é impulsivo, a disciplina é fiel. E quem é fiel ao propósito jamais será vencido pelo pavor. Você quer vencer o medo? Então abrace a disciplina. Disciplina de mente, de hábitos, de espírito. Transforme sua mente em um campo fértil onde só floresce o que você plantar. Alimente-a com leitura, com meditação, com oração, com ação intencional. Cerque-se de vozes que elevam, não de vozes que encolhem. Porque o medo adora a companhia da mediocridade, mas o propósito se nutre de excelência.
Você tem noção de quem você realmente é? Você não é um acidente. Você é uma intenção divina. Você não está aqui apenas para sobreviver. Está aqui para incendiar o mundo com sua luz. Mas essa luz jamais brilhará se você continuar escondido sob o manto do medo. Pare de perguntar se der errado e comece a perguntar se der certo. Porque a vida recompensa os ousados, os que desafiam o status quo, os que se levantam mesmo sem aplausos, os que continuam mesmo sem garantias, os que acreditam mesmo quando tudo parece dizer o contrário. Acreditar é um ato revolucionário. É desafiar as evidências com esperança. É olhar para as circunstâncias com olhos de águia e enxergar oportunidades onde outros veem muros. É ter fé, não em coisas vagas, mas em um Deus que colocou dentro de você dons, talentos e possibilidades infinitas. E quando você combina fé com ação, algo mágico acontece. O impossível começa a ceder. As portas que pareciam fechadas começam a ranger. As muralhas que pareciam intransponíveis começam a tremer. Porque a vida se curva diante de quem caminha com propósito. Você tem um destino. Não apenas um caminho qualquer, mas um destino grandioso. E o medo sabe disso. É por isso que ele grita. Ele tenta te paralisar antes que você descubra o tamanho do seu impacto. Antes que você acorde para a verdade. Você é maior do que qualquer obstáculo. Mas você precisa escolher, todos os dias, escolher o caminho estreito, o caminho da verdade, o caminho do sacrifício. Porque nada que vale a pena vem fácil. A borboleta precisa lutar contra o casulo. A águia precisa enfrentar a tempestade. O diamante nasce da pressão. E o verdadeiro líder nasce no fogo da adversidade. É na dor que se forjam os gigantes. É no escuro que se acende a chama. É no caos que nasce o caráter. Você não foi chamado para uma vida fácil. Foi chamado para uma vida significativa. E a significância exige luta. Exige entrega. Exige a coragem de encarar o espelho e destruir as mentiras que você acreditou sobre si mesmo por anos. Mentiras que disseram que você não é suficiente, que você não tem o que é preciso, que sua história acabou. Mentiras que se infiltraram na sua mente como veneno suave, paralisando seus dons, silenciando sua voz, sufocando sua grandeza. Mas hoje, você vai declarar guerra contra essas mentiras. Vai confrontar seus medos de frente. Vai pegar a verdade como espada e a fé como escudo e vai marchar contra tudo que tentou te diminuir. Porque chegou a hora. Hora de reivindicar sua identidade. Hora de tomar posse do seu destino. E tudo começa na mente. A mente é o campo de batalha. Se você perder lá, perdeu tudo. Mas se você conquistar sua mente, o mundo se curva diante de você. Domine seus pensamentos ou será dominado por eles. Escolha suas crenças como quem escolhe armas para a guerra. Porque crença não é algo neutro, é fundação. É semente, é profecia autorrealizável. Napoleão Hill dizia, o que a mente do homem pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. Essa não é uma frase bonita, é uma lei universal. O que você planta, você colhe. Se plantar medo, colherá limitação. Se plantar coragem, colherá possibilidades. Você precisa treinar sua mente como um guerreiro treina seu corpo, todos os dias, sem desculpas, porque a mente indisciplinada é vulnerável. Ela acredita em tudo, ela vacila, ela afunda, mas a mente treinada é um leão. Ela avança, ela protege, ela lidera, e é aqui que entra a visão. Sem visão, você vive pelo acaso. Com visão, você vive com intenção. A visão é o combustível da alma. É o fogo nos olhos. É o mapa que guia suas decisões. Quando você tem uma visão, você para de correr atrás de tudo e começa a correr atrás do que importa. Pense em Martin Luther King. Ele não disse, eu tenho um plano. Ele disse, eu tenho um sonho. E um sonho é mais forte que qualquer plano. Porque o plano pode falhar, mas o sonho resiste. Quando você tem um sonho verdadeiro, um que pulsa dentro do peito, que arde como fogo nos ossos, nada te detém, nem rejeição, nem fracasso, nem o medo. O medo é fraco diante de uma alma incendiada. Ele até tenta soprar, tenta apagar, mas quanto mais sopra, mais o fogo cresce. Porque esse fogo é alimentado por propósito. E o propósito transforma a dor em combustível, transforma quedas em impulso.
transforma perdas em poder. Você já viu um leão hesitando? Já viu uma águia com medo de voar? Não, porque eles sabem quem são. Eles agem por instinto. E você? Você é feito à imagem de Deus. Seu instinto é a grandeza. Seu design é a vitória. Mas o sistema tentou te domesticar. Te convenceram de que você é comum. E você acreditou. Mas dentro de você ainda ruge um leão. Ainda vibra a centelha da criação. Está na hora de acordá-la, de lembrar, de retomar a consciência de quem você é. E isso exige decisão. Decisão firme, porque nada muda até que você decida. A decisão é a faísca que acende tudo. É o primeiro sim, o primeiro passo, a primeira ruptura com a mediocridade. Decida agora. Eu não serei mais dominado pelo medo. Eu não serei mais comandado pela dúvida. Eu escolho viver com coragem, com clareza, com intensidade, porque cada minuto que você adia sua decisão, o medo ganha território. E o tempo, meu amigo, não espera ninguém. A vida está passando, a janela está se fechando, e seu futuro está esperando que você se levante. Levante-se com convicção, com autoridade, como quem já venceu. Porque em espírito você já venceu. A batalha está vencida para quem crê. O medo só é real para quem duvida. Mas para quem anda pela fé, as impossibilidades se tornam degraus. As montanhas se tornam altares. Os vales se tornam testemunhos. Então, camine. Mesmo ferido, camine. Mesmo com dúvidas, avance. Mesmo com medo, grite. Mesmo caído, levante. Porque é assim que os gigantes são feitos. É assim que os destinos são cumpridos. Não pela ausência de falhas, mas pela presença de coragem. E lembre-se, coragem não é um dom que alguns têm e outros não. Coragem é uma escolha diária, uma escolha consciente, uma escolha de quem entendeu que foi chamado para mais. Você foi chamado para mais, muito mais. Você não nasceu para viver pequeno, nem para viver com medo. Você nasceu para brilhar, para liderar, para transformar, para marcar sua geração com a impressão digital de Deus. E esse chamado não vai esperar você estar pronto. Ele está esperando você dizer sim, mesmo com medo. Sim, mesmo sem saber o caminho. Sim, mesmo sem garantias. Porque no momento em que você disser sim, o universo começará a se mover. As portas começarão a se abrir. As pessoas certas começarão a aparecer. Os recursos vão fluir. Não porque ficou mais fácil, mas porque você ficou mais forte. Mais forte que o medo. Mais forte que a dúvida. Mais forte que as vozes do passado. E é aí que começa o verdadeiro milagre. Chegou a hora de parar de sobreviver e começar a viver. Não amanhã, não quando tudo parecer perfeito. Agora, porque o agora é tudo que você tem. E se você não fizer algo com o agora vai fazer algo com você. Você nasceu para mais. O medo nunca foi seu mestre. O medo é mentiroso. E você é livre. Livre para sonhar, para crescer, para impactar, para construir, para vencer. Você não é mais o que disseram que você era. Você é o que você decide ser a partir deste momento. E este momento é o seu renascimento. Então respire fundo. Olhe para dentro. Veja a chama acesa. Veja o leão acordando. Veja o impossível encolhendo. Veja o medo fugindo. Porque agora você sabe quem é. Agora você decidiu. E quando você decide, o mundo muda. O céu se abre. O chão treme. E sua alma finalmente caminha com a firmeza de quem foi feito para liderar. Esse é o seu chamado. Essa é a sua hora. Esse é o seu destino. Não se esconda mais. Não se silencie mais. Não espere mais. Haja. Levante-se. Declare ao mundo com sua vida que você escolheu viver sem medo, com poder, com amor, com equilíbrio, como um filho da promessa, como alguém que foi feito para incendiar o mundo com a própria existência. E se essa mensagem acendeu algo dentro de você, compartilhe. Não guarde essa transformação só para você. Leve essa luz para mais alguém. Inspire quem precisa lembrar da própria força. Curta este vídeo, deixe seu comentário e se inscreva no canal. Porque aqui
Toda semana você será lembrado do que o mundo tenta fazer você esquecer, que você nasceu para a grandeza. E lembre-se, o medo pode até sussurrar, mas a sua fé deve rugir mais alto. Até a próxima. Continue lutando, continue crescendo, continue brilhando. Que Deus o abençoe. Em nome do Senhor Jesus. Fique com Deus.